Livro Em Busca de Sentido conta a história de vida de um prisioneiro em um campo de concentração nazista. Só podemos imaginar como as pessoas passaram todos os dias, e como eles conseguiram ficar sãos quando cercados de atrocidades. Confira abaixo um resumo do livro e entenda toda a história e como se desenvolve a trama de Em Busca de Sentido. Victor Franco, ele mesmo sobrevivente dos campos, ajuda a explicar como os prisioneiros do regime nazista se esforçaram. Essas experiências também forneceram a Franco evidências de sua teoria psicológica, logoterapia, o que explica como, para prosperar, em circunstâncias mais terríveis, sobreviver, precisamos descobrir nosso significado pessoal da vida. Nesses piscar de olhos você descobrirá como encontrar significado em sua vida. Como os campos de concentração surgiram a esperança dos prisioneiros e como algumas pessoas podem encontrar humor mesmo nas piores situações. A primeira reação dos prisioneiros aos campos de concentração foi o choque, primeiro na forma de esperança, depois em desespero. Hoje, todos têm pelo menos alguma consciência dos atos horríveis e desumanos que foram realizados nos campos de concentração em toda a Alemanha e Europa Oriental sob o regime nazista. Da mesma forma, os alvos da violência nazista durante o Holocausto tinham, pelo menos, um suspeito do destino terrível que os aguardava. Por isso, você pensaria que a reação inicial ao entrar nos campos teria sido medo. As reações, no entanto, foram divididas em 3 fases distintas. A primeira fase começou na chegada ao acampamento, ou mesmo quando os reclusos estavam sendo transportados. Os prisioneiros estavam tão chocados com o que estava acontecendo que eles tentavam desesperadamente convencer-se de que, de alguma forma, tudo ficaria bem. A maioria dos prisioneiros tinha ouvido histórias horríveis sobre o que aconteceu nos campos, mas quando eles foram enviados para lá, eles disseram a si mesmos que as coisas seriam diferentes para eles. Aqueles que chegaram ao campo de extermínio Auschwitz, por exemplo, foram enviados para a esquerda ou para a direita quando saíram do trem, um grupo para trabalho duro e um para execução imediata. No entanto, nenhum deles sabia o que esses grupos significavam. Devido ao choque de chegar ao acampamento, os prisioneiros sucumbiram à ilusão de indigência, acreditando falsamente que a linha em que estavam ficaria de alguma forma uma fuga de certo destino. Durante esta primeira fase, os prisioneiros que ainda não haviam se acostumado com os horrores do campo estavam terrivelmente assustados com tudo o que acontecia. Os prisioneiros recém-chegados não conseguiram controlar a experiência intensamente emocional de assistir a outros presos sendo punidos da maneira mais brutal para as ofensas mais triviais. Confrontados com uma brutalidade grotesca, eles logo perderam a esperança e começaram a ver a morte como algum tipo de alívio. A maioria, de fato, considerou o suicídio como uma saída, talvez agarrando a cerca elétrica ao redor do acampamento. Depois de alguns dias no acampamento, os prisioneiros caíram em estado de apatia, o que lhes permitiu concentrar-se na sobrevivência. Após o choque inicial, os prisioneiros logo se tornaram habituados ao horror e à morte que os cercaram, tornando-se emocionalmente aborrecido. Em vez disso, todos os seus pensamentos e emoções estavam focados na sobrevivência. Ao invés de refletir sobre sentimentos como o amor ou o desejo, por exemplo, os prisioneiros falavam principalmente e até sonhavam sobre alimentos ou qualquer outro tipo de satisfações vitais e sustentáveis que nós normalmente damos por certo, mas que eram severamente limitados nos campos. Enquanto os prisioneiros se esconderam do horror na primeira fase, as emoções maçantes da segunda fase agiram como um escudo, dando-lhes a constituição para viver através das crueldades cotidianas dos campos e aproveitar qualquer oportunidade para melhorar suas próprias chances de sobrevivência. Por exemplo, depois que várias pessoas morreram durante um surto de tifo em um dos campos, os prisioneiros na segunda fase já não sentiram desgosto ou piedade enquanto olhavam para os cadáveres. Em vez disso, eles viram uma oportunidade para pegar restos de comida, sapatos ou outros itens de roupas do prisioneiro agora falecido. Não havia um fim previsível de seu tempo no campo além das mãos dos guardas, o que deixou os prisioneiros incapazes de imaginar que a vida ainda tinha algum significado. Normalmente, vivemos para o futuro, fazemos grandes planos e entusiasmamos ver a nossa vida se desenvolver. Os prisioneiros nos campos, no entanto, tinham uma visão completamente diferente. Para eles, não havia entusiasmo para o futuro. Não havia nem um futuro, ninguém sabia quando, ou se, sua prisão chegaria ao fim.
A maioria dos prisioneiros pensou que suas vidas já estavam acabadas. Eles simplesmente existiram no campo, e eles desistiram de a viver, pois não havia metas para alcançar. A vida após a libertação dos campos costumava ser caracterizada primeiro por um sentimento de descrença e depois pela amargura. Os prisioneiros que tiveram a sorte de sobreviver aos campos de concentração tiveram que enfrentar um novo desafio após sua libertação. A maioria passou tanto tempo nos campos que viver uma vida normal tornou-se muito difícil. Imediatamente após a sua libertação, os prisioneiros não conseguiram entender a liberdade deles. Acostumados a um estado de apatia emocional, eles não poderiam mudar sua perspectiva imediatamente. Em primeiro lugar, os presos não podiam experimentar prazer ou alegria. Tendo sonhado com tanta frequência de libertação, eles acharam isso irreal quando finalmente chegou. Depois de serem libertados, muitos prisioneiros sentiram como se, depois de toda a brutalidade que lhes fora infligida, era sua vez de causar dano aos outros. Tendo sido feito sofrer tal desumanidade, teve todo o sentido de procurar uma espécie de compensação, por exemplo, se vingando contra os guardas nos campos. Além disso, os prisioneiros liberados nem sempre receberam a calorosa recepção que eles imaginavam quando eles retornariam para casa. Infelizmente, muitos prisioneiros chegaram em casa apenas para descobrir que sua família havia sido morta e suas cidades se tornaram escombros. Mas sua amargura não era apenas sobre familiares e amigos perdidos. Eles esperavam a compaixão, esperando que seu sofrimento fosse entendido. Muitas vezes, no entanto, as pessoas com quem conversaram após a libertação, aqueles que nunca viram um campo de concentração, apenas encolhem os ombros e diziam que eles também sofreram, por exemplo, de racionamento e bombardeio. Ao retornar a uma vida normal certamente não era fácil para os prisioneiros liberados, depois de um tempo a maioria deles conseguiu aproveitar suas vidas mais uma vez e ser feliz que tivessem sobrevivido ao Holocausto. Os prisioneiros concentrarão-se em suas vidas internas para se distrair do que estava acontecendo no mundo real. Até agora, vimos como os prisioneiros sofreram dentro do campo. Mas como foi possível proteger sua sanidade e sobreviver aos horrores? Em essência, tudo veio para baixo para onde eles colocaram seu foco. Para alguns, imaginar seus entes queridos e relembrar o passado possibilitou escapar mentalmente do terror e da brutalidade do meio ambiente. Na verdade, aqueles que conseguiram encontrar pelo menos um pouco de felicidade em suas memórias eram muitas vezes mais capazes de sobreviver do que outros. Na realidade brutal dos campos, eles não tiveram nenhum alívio, pois foram forçados a fazer trabalho duro no frio com pouco mais do que trapos nas costas. O amor, no entanto, poderia trazer-lhes o cumprimento. Uma conversa agradável com seus entes queridos, mesmo que apenas na imaginação, fosse algo que os guardas do campo não podiam tirar de eles. Mesmo os mais pequenos fragmentos de memória conseguiram trazer alívio, coisas mundanas como ligar as luzes nos seus próprios quartos em casa. Alguns dos prisioneiros encontraram consolo imergindo-se na natureza e no humor. Um pôr do sol idílico ou um pássaro fofo poderia oferecer aos presos um fragmento de felicidade, mesmo que fosse apenas fugaz. Os prisioneiros conseguiram pequenos encontros durante o almoço de meia hora, durante os quais eles tentaram se distrair de sua realidade, por exemplo, com músicas ou outras pequenas apresentações. Houve momentos raros em que os prisioneiros encontraram seu senso de humor. Esse humor geralmente envolveu imaginar o futuro, depois de ser liberado, e brincando sobre como suas rotinas de campo podem afetar situações posteriores. Por exemplo, sentados na mesa de jantar da família, eles podem esquecer onde eles estavam e pedir sopa no fundo da tigela, onde as poucas ervilhas nutritivas seriam encontradas nos fogões do acampamento. A maioria dos prisioneiros aceitou seu destino, mas alguns tentaram tomar decisões sempre que pudessem. A liberdade de escolha, quer se trate de nossas roupas, nossos almoços ou as instituições de caridade para as quais doamos, é algo que todos damos por certo. É claro que, nos campos, nada pode ser dado como certo. A capacidade de decidir por si mesmo assumiu um significado completamente novo. A maioria das decisões era uma questão de vida ou morte, e muitos prisioneiros estavam com medo de fazê-los. Às vezes, por exemplo, os prisioneiros receberam ordens para ir a outro campo. No entanto, os prisioneiros foram mantidos no escuro sobre o verdadeiro destino e o significado da transferência.
Os guardas às vezes se referiam a estes como campos de repouso, mas ninguém podia ter certeza de que eles não estavam sendo levados para as câmaras de gás. Assim, uma vez que os prisioneiros perceberam que eles seriam enviados para outro lugar, alguns ficariam desesperados para mudar essa decisão. Isso às vezes era possível se eles trabalhassem mais para os seus captores, por exemplo, voluntários para turnos extras. No entanto, também havia a possibilidade de que seu novo campo realmente os aliviasse. Não havia como saber qual seria a melhor decisão, e assim muitos prisioneiros decidiram que não deveriam intervir em seu destino. No entanto, havia outros prisioneiros que estavam determinados a manter as mais ínfimas liberdades e, portanto, aproveitaram qualquer oportunidade para tomar decisões. Apesar de suas condições miseráveis, esses prisioneiros tentaram, na medida do possível, viver de acordo com seus próprios valores. Sua vida espiritual, por exemplo, era algo que não podia ser tirado de eles. Embora possam ter que abandonar seus rituais, eles ainda podem decidir viver de acordo com altos padrões morais. Por exemplo, alguns prisioneiros dariam pão àqueles que estavam em maior necessidade, mesmo que tivessem fome também. De acordo com a logoterapia, nossa motivação para agir decorre do significado da nossa vida. O autor testemunhou muitas cenas terríveis nos campos. Durante esse tempo, ele percebeu uma e outra vez que as pessoas precisam de significado em suas vidas para ter algo a guardar. Na verdade, os prisioneiros que poderiam manter esse significado eram mais fortes e mais resistentes do que aqueles que a perderam. Esta observação ajudou a confirmar muitas ideias de sua própria teoria de psicoterapia, logoterapia, que postula que nossa busca de significado é a maior motivação em nossas vidas. Há muitas pesquisas que apoiam essa ideia. Por exemplo, em um estudo da Universidade Johns Hopkins, os alunos foram questionados sobre o que eles consideravam ser centrais em suas vidas. A grande maioria, 78%, que informou que encontrar um propósito e significado na vida era mais importante para eles. Quando não conseguimos encontrar significado em nossas vidas, ficamos com o que é referido como um vácuo existencial. As pessoas que são incapazes de viver de acordo com seus valores ou sentem que suas vidas não têm significado, encontrarão uma espécie de vazio dentro de si mesmos. Você não precisa sofrer um trauma grave para experimentar o vácuo existencial. Basta tomar a neurose dominical generalizada, por exemplo, que ocorre quando as pessoas começam a relaxar depois de uma semana estruturada de trabalho árduo, apenas para perceber que suas vidas são totalmente desprovidas de substância. A logoterapia visa ajudar as pessoas a encontrar o significado e, assim, evitar as consequências negativas que podem resultar de um vácuo existencial persistente. Não há sentido geral da vida, a vida de todos tem seu próprio significado específico em um determinado momento. Sabendo quão importante é encontrar um propósito na vida, ficamos perguntando a nós mesmos como nós vamos encontrar o nosso. De fato, muitas pessoas acreditam que, para fazer as escolhas corretas na vida, eles devem primeiro descobrir o propósito de sua vida. A logoterapia, no entanto, sugere que o oposto é verdadeiro. É como atuamos e é a responsabilidade que sentimos em relação às nossas escolhas que determinam o nosso significado. Por exemplo, os prisioneiros nos campos de concentração que conseguiram manter um propósito na vida o fizeram com base nas escolhas que eles fizeram. A decisão de procurar a beleza na natureza ou ajudar os outros em maior necessidade deu-lhes um propósito, uma percepção de que eles não foram espancados e poderiam continuar. Uma consequência disso é que nossos significados não precisam ser os mesmos. De fato, todos têm seu próprio significado de vida. Se você pedir ao melhor mestre da xadrez a melhor jogada, ela lhe dirá que não há melhor movimento em geral. No entanto, há uma melhor jogada dependendo das diferentes situações durante o jogo. O mesmo se aplica ao significado da vida, não há significado geral da vida, e o significado da vida depende do conjunto único de circunstâncias e decisões de cada indivíduo. A logoterapia visa ajudar as pessoas a entender a possibilidade de que suas vidas possam ter significado e que todos tenham que descobrir o propósito de sua vida de acordo com suas próprias decisões. O significado da vida não tem restrições. Por exemplo,
você pode descobrir que seu novo emprego em uma startup de reciclagem oferece significado pessoal, por exemplo, sentindo que você faz parte de uma contribuição positiva para o mundo, ou pode ir além do pessoal e envolver a sociedade e a sociedade consciência, por exemplo, ver a melhoria na vida de outras pessoas. Você pode gerenciar seus medos perseguindo-os ativamente. Embora o objetivo final da logoterapia seja ajudar os pacientes a encontrar o significado da vida, essa não é sua única aplicação. A logoterapia também desenvolveu um número de técnicas que são úteis para pessoas que desenvolveram transtornos mentais, por exemplo, depois de experimentar um vácuo existencial. A logoterapia é capaz de realizar isso focalizando os fatores internos e não externos que afetam os pacientes. Na psicoterapia normal, o paciente é analisado e seus medos neuróticos explicados por seu ambiente e outros eventos e circunstâncias externos. Em contraste, a logoterapia assume que as pessoas são capazes de tomar decisões e definir o propósito de sua vida independentemente do meio ambiente. Este entendimento básico é necessário para ajudar as pessoas a perceberem que estão realmente controlando seus medos e ansiedades para alcançar resultados a longo prazo. Mas como? A logoterapia faz uso desse fenômeno estranho. Quando tememos que algo aconteça, muitas vezes, ainda assim, quando tentamos forçar algo a acontecer, isso nunca acontece. Imagine que você tem um amigo nervoso que tem medo de corar frente a outras pessoas. Como ele sempre está pensando sobre isso, ele imediatamente começa a corar sempre que ele está na multidão. Nessa situação, a logoterapia usa algo chamado intenção paradoxal, no qual o paciente é convidado a fazer exatamente o que tem medo. Seu amigo nervoso, por exemplo, pode começar a tentar corar, tanto quanto possível, sempre que estiver em torno de outras pessoas. Logo ele notará que, quando ele tentar forçá-lo, nada acontece, e assim perderá o medo de corar. Resumo final. A mensagem-chave neste livro. Nosso sucesso, e às vezes a nossa própria sobrevivência, depende da nossa capacidade de encontrar o significado da nossa vida. Isso não precisa ser algo grandioso ou existencial, seu próprio significado pessoal, dependendo de suas circunstâncias imediatas, será bem.